Hoje é segunda-feira, dia 16 de julho de 2018 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Debatedor, True Tone, App Spy Store e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tem algumas coisas que eu não sei de onde vem, né? E semana passada, vários cocas mandaram mensagem falando do Prey como uma alternativa de segurança, uma alternativa à la Find My iPhone pro iOS. O Prey já funciona em PC, já funciona em desktop, já funciona no Android e no iOS ele tinha algumas limitações, só que com o esquema de certificados você pode instalar um profile, você pode instalar um perfil e com base nesse perfil ele vai ganhar acesso privilegiado ao seu dispositivo. E aí com isso vai conseguir redefinir, por exemplo, o código de bloqueio, você consegue apagar os dados, bloquear o dispositivo, ele manda a geolocalização, obviamente, dispara um alarme, mostra uma mensagem de tela, tudo isso de maneira remota. Faz o que o Find My iPhone faz, só que tem algumas coisinhas a mais que podem ser úteis não num caso de roubo. Eu disse e repito, iPhone é um dispositivo descartável. Você perdeu seu iPhone foi roubado, apaga os dados e vida que segue. O mais importante não é o aparelho, o mais importante são os dados. Se você acha que o mais importante é o aparelho, você tá com o olhar errado. Mas numa realidade onde você deixou o aparelho na casa de um amigo e você quer que ele pegue uma informação pra você, alguma coisa, você pode, e você não quer revelar a sua senha, de repente a sua senha vai revelar a senha de outros serviços, você pode trocar a senha antes, passa para ele, acessa aí. Ele acessa, pega a informação, passa pra você e depois, até caso você, por uma questão de segurança, você pode alterar de novo o código, fechando o iPhone, e amanhã quando você encontrar com o seu amigo, você pega ele de volta. Fica aí o registro e a dúvida, né, de por que tantos cocas citaram o Prey semana passada. E registrar também que se você acompanha alguém e esse alguém teve uma forte queda no número de seguidores, né, eram bots. E pode ter sido uma compra intencional, principalmente se não for uma grande celebridade. Por exemplo, se eu faço um bot e eu quero disfarçar aquele bot, eu vou colocar esse bot para seguir as grandes personalidades. Vai seguir o Obama, o Trump, vai seguir a Anitta, vai seguir todos esses pops, mas não vai seguir o Pedrinho ali da esquina. Se o Pedrinho ali da esquina teve uma redução do número de seguidores, provavelmente o Pedrinho ali da esquina sim andou comprando seguidores. Hoje comprar bot é fácil, você paga até com boleto e você pode comprar um bot pessoa física, você compra um bot para promover uma ideia, para ajudar alguém, algo que você acredita, e às vezes o cara, né, que está sendo beneficiado nem sabe disso. Então vamos também dar o benefício da dúvida. Você entra no Mercado Livre, agora saiu do ar, mas você vai lá no Mercado Livre, tem um serviço que vende todas as informações da pessoa. Vende CPF, endereço, parente, era o tudo sobre todos. E eu devo conseguir hoje, segunda-feira, fazer a contabilidade, ver os seus boletos foram pagos e tal. Então é bem capaz de, dessa segunda-feira, pintarem algumas vagas pro Hackeando o E-mail. Se você quiser reaproveitar essa repescagem, coloca o seu e-mail lá em coca.tech/e-mail. Ele, por 9 horas, 10 horas, acredito que eu já fiz esse fechamento. Notícias. Coca-Tech. Mês passado a IBM apresentou, de tempos em tempos, a gente tem os computadores desafiando os seres humanos. Deep Blue com xadrez, isso ainda anos 2000. Recentemente no Go, era AlphaMind do Google tentando bater o top do ser humano no Go. E agora a gente tem a IBM tentando bater o ser humano em debate. E aí, isso é mega interessante por N motivos e também a gente tem que ser zeloso por N outros motivos. Aqui no Brasil a gente não tem uma boa tradição de debate. Debate pra gente é debate presidencial, debate político. Eu acho de uma injustiça danada uma boa ideia não ir pra frente exatamente porque ela não é bem apresentada. A gente deveria saber se expressar, a gente deveria ter noções de oratória, noções de debate, porque no final das contas, as ideias que são implementadas não são as melhores ideias. São aquelas ideias que convencem por uma questão de retórica muitas das vezes e acaba se adotando aquela ideia. Também é assim com roupa. A gente olha uma pessoa de terno e gravata, já tem uma outra vibe, já tem uma outra
outra mensagem. Ser humano é assim, então não tem jeito, vamos nessa. E agora o Watson, ele tá entrando nessa de debate. E aí com isso, um computador poderia ganhar no argumento qualquer ser humano. E aí, quem já participou de um debate, já fez alguma brincadeirinha de debate, sabe que tem um lado que defende um ponto de vista e outro lado que defende outro ponto de vista. Muitas das vezes são pontos de vistas totalmente questionáveis, mas isso não importa porque existem pessoas que defendem e você tem que debater essa ideia com ideias, com palavras, porque a princípio todo mundo tem que se expressar. Quando você coloca o computador na história, esse computador pode desequilibrar a balança para um dos lados, mas ok, a princípio os dois lados vão ter acesso ao computador. Então vamos dizer aqui que sai no 0-0. Mas isso não foi o que eu achei de mais interessante no Debater, no nome desse projeto. O que eu achei mais interessante é o seguinte: o computador ele consegue entender aquilo que o ser humano está apresentando, as ideias, o que ele está pensando, consegue quebrar, fatorar esses argumentos e buscar na internet contra-argumentos àquele ponto. E isso pode ser um embrião para quê? Para o computador tomar decisões com base no conhecimento humano. Hoje, os computadores eles são programados para ter um determinado comportamento, tem até um quesinho de inteligência artificial para ele personalizar, para ele variar um pouco a resposta, e agora ele pode ter o acesso a todo o conhecimento humano e vir a tomar decisões. Por hora, ele só está apresentando como argumentos, por hora ele seria um auxiliar, imagina isso num debate político, imagina isso na questão da justiça, os advogados, né, na hora de fazer as apresentações, defender o ponto de vista, ter a ajuda de um debater para recolher as informações. O ser humano ainda é muito mais expressivo, porque o robô não vive no mundo real. O ser humano pode contar uma história, pode ilustrar um ponto, pode tocar as pessoas, e o computador ainda não vive no mundo real. Mas tem uma sementinha nesse debater interessantíssimo. Diferente de jogar Go, de jogar xadrez, que você ganha em outras áreas, é a pesquisa, é o desenvolvimento. Você lidar com xadrez é mais uma questão de jogadas, matemáticas, estatísticas, de probabilidades, de você traçar planos. É, entre aspas, fácil porque é matemático. As regras do jogo estão bem definidas. Isso é bom para um projeto, isso é bom para o computador, para lidar com o computador. Agora, no mundo real não é assim. No mundo real não tem regras e aí a coisa começa a ficar mais interessante nesse debater. Vou acompanhar de perto. E os novos MacBook Pros, hein, Coca? Monstrão. Ganha no single core na casa de 15%. No multicore, que o 13 polegadas agora tem 4 e o 15 agora tem 6, chega a 40%. O maior ganho que a gente teve nos MacBook Pros desde 2010. E abre um uso interessante agora com a GPU. Vou falar disso depois. Usos de GPU dentro dessa nova realidade dos MacBook Pros hoje em dia. Do teclado, a terceira geração de teclado, tem uma borrachinha, uma vedação contra a poeira, uma película. O True Tone, ele vai estar funcionando nos Thunderbolt Display da Apple e também no LG Ultrafine. Você conectou os monitores através da porta Thunderbolt. O Mac, ele não tem um sensor da luminosidade, ele não sabe qual é a temperatura da cor e ajusta a tela e também a touch bar. Esse ajuste vai ser repassado para o monitor externo. Isso é uma treta que eu tenho com o monitor externo, porque eu reduzo a luminosidade, eu quero baixar a luminosidade do Mac. Consigo baixar, mas a do monitor externo não. Tenho que aplicar via software, aplicar camadas, filtros para escurecer a tela. Não tem uma maneira de fazer isso no próprio sistema operacional usando o monitor genérico. Aliás, uma coisa que o Mojave está fazendo muito bem é o modo escuro. Ele está deixando tudo de fato realmente escuro. Você vai no Windows tem um modo escuro. Já tem uns 2 anos, foi naquela atualização de aniversário do Windows 10. Só que o gerenciador de arquivos é brancão, fica tudo para abre o gerenciador de arquivos, aquele pretão Finder, ele é escuro. Tem um carinho, tem um zelo a mais no modo escuro do Mojave. Falando de Microsoft, o White Paper, que é um aplicativo de colaboração bacana para aulas. Ou você logar ali no Office 365 e você tem uma colaboração. Ele estava em preview, em beta, agora está disponível no Windows 10 e já vem versão para iOS e também para web. E para Android, Coca? Pois é, chegou agora no Outlook para Android a possibilidade de deletar contatos, né? Não tem nem o que falar. No Windows 10, o aplicativo de e-mail tá aparecendo anúncios. Você tá vendo seus e-mails, a lista dos seus e-mails na timeline, na sua caixa de entrada, e aparece um anúncio como se fosse um e-mail. A Adobe tá querendo fazer um Photoshop mais de fato que funcione no iOS e também no Mac e também no PC. Não que seja o mesmo, acho difícil de ser o mesmo, de você conseguir colocar os filtros rodando no iOS, no mobile, mas pelo menos o grosso, pelo menos pegar os arquivos e você conseguir abrir de uma maneira mais ou menos aceitável em todas as outras plataformas. Pro iPhone não combina bem, porque o iPhone é apertadinho, você não tem muito espaço, mas pro iPad, telão, combina bem. O que mais que a gente pode falar de Apple? 2 novos iPads foram registrados na Eurásia
Ásia, alô iPad com Face ID. Malala teve aqui no Rio de Janeiro, a Apple anunciou uma parceria da Fundação Malala. Ela passou em São Paulo também e Salvador, mas a Apple anunciou uma parceria com a fundação dela para que a gente tenha uma quantidade maior de mulheres aqui no Brasil aprendendo linguagem de programação. A Apple tem aquele Developers Academies, aqui no Brasil são umas 10 cidades, e a ideia é alcançar pelo menos 100 mil mulheres ao redor do mundo, que hoje é o dobro do que alcança a Fundação Malala. E o Facebook se enrolando em mais uma alô privacidade. Tinha um plugin, foi descontinuado, que ficava monitorando grupos privados, grupos fechados do Facebook para descobrir quem fazia parte daquele grupo. Qual era a ideia? Eu quero anunciar, tem um determinado grupo fechado, esse grupo aqui me interessa, eu quero anunciar para os integrantes desse grupo, só que você não sabe quem são esses integrantes. E tinha um furo que permitia descobrir o nome dos integrantes. Era o Grouply.io. Esse buraco já foi fechado, ok, mas o Facebook aprontando. E é complicado isso, porque uma coisa é o Google, ele compartilhar os seus dados com instituições de ensino. Outra coisa também é o Google compartilhar que seja os seus e-mails com uma empresa que, em tese, vai fornecer um serviço que vai ser bom para todo mundo, que vai melhorar qualquer coisa da sociedade, da humanidade. Porque, verdade seja dita, isso todo mundo faz. A empresa bate, a Microsoft deixa a galera ler e-mails, todo mundo deixa a galera ler e-mails, porque entende que é um bem maior. É questionável, mas tá lá nas entrelinhas e por isso que não pega nada. E por isso que ninguém falou nada do Google, porque não é só ele que faz isso. Mas tem que fazer na encolha para não dar muito ruim. Tirando casos específicos onde você tem uma confiança no serviço, e-mail, a gente entende que o nosso e-mail possa ser vazado. A gente não trafega informações seguras no e-mail. Mas já, por exemplo, no Evernote, a gente, de repente, já tem salvas senhas dentro do Evernote. Talvez por isso o burburinho em cima do Evernote tenha sido maior. De rede social, o Twitter tá testando no Android a barra de navegação em cima e embaixo. Isso já estava em teste tem uns 3 meses e agora foi oficializado. No iOS já é na parte de baixo e eu acho que super combina. Em Israel, que aliás é o lugar onde a gente mais tem startup per capita. E a mais nova é a Toca, que vai ser uma espécie de shopping, vai ser uma espécie de App Store para as agências de inteligência, segurança, forças policiais. O que eles precisarem, batem lá na porta da Toca e eles vão tentar desenvolver. Precisa quebrar um iPhone, alguma coisa, bate lá. O foco nesse primeiro momento vai ser a internet das coisas, bolar um esquema para hackear a internet das coisas conectadas. A proposta é até bonitinha. Imagina que você tem uma situação de reféns, um ambiente fechado, a polícia pode invadir os sistemas conectados, invadir a internet das coisas e saber o que está acontecendo naquele ambiente. Proposta legal, bacana, mas tem que ter uma ação ética, senão azeda o pé de frango. A WeWork, isso é uma outra tendência que eu tô sentindo. Já falei aqui várias vezes que a gente vai parar de comer carne. Isso não vai acontecer tão cedo, porque a pressão pecuarista é bem maior do que a pressão veganista. Talvez só aconteça quando a gente tenha impressoras de carne ou qualquer coisa do tipo. Eu mesmo gosto de carne. Acredito que um dia vá parar de comer carne, porque a gente tá ficando cada vez mais consciente com a questão dos animais. Há 20 anos atrás, cachorro comia resto de comida, dormia fora de casa. Hoje come ração mais balanceada do que a sua comida e dorme na sua cama. A gente tá mais consciente do ponto de vista verde, da sustentabilidade, e hoje você parar de comer carne, você tá... O impacto, e esse é o motivo que a WeWork tá se tornando vegetariana, é que o impacto de sustentabilidade ecológico é muito... Você se tornando vegetariano é muito maior do que você usar um carro elétrico, por exemplo. Se os funcionários quiserem comer carne, podem comer carne, mas vai ser com o dinheiro deles. A comida que a WeWork fornece, aqueles miminhos, todos eles vegetarianos. Nessa de consciência também, Uber tá dispensando 100 motoristas daqueles testes dos carros autônomos. O que tá rolando? A Uber percebeu que o motorista, ele não tá preparado para esse serviço, ele não tá preparado para treinar, para ficar atento. Teve um atropelamento recentemente e essa é mais do que prova suficiente. Provavelmente se eu estivesse dirigindo o carro, atropelaria a pessoa, mas eu sou um Zé Mané, eu sou um qualquer como todo mundo. E quem tá operando essa peça de tecnologia, o carro autônomo, não pode ser um qualquer. Tanto que eles estão criando uma outra função, estão abrindo vagas para o que eles estão chamando Mission Specialists, que tem que ser pessoas que têm um reflexo rápido, pessoas que não atropelariam naquela situação. A empresa de tecnologia às vezes sofre desse mal. Eles fazem as coisas para querer democratizar o acesso e acham que o meio para alcançar essa democratização é pegar estagiários e colocar os estagiários para fazer as coisas. Não é. Coloca uma inteligência artificial na mão de um estagiário e vê o que vai acontecer. Tem que colocar na mão de especialistas. Você não pode colocar um carro autônomo que está dirigindo na rua, seja em alta velocidade ou não, sozinho, sem ter alguém capacitado para
para domar esse carro. É que nem sair com um cachorro feroz, sem a focinheira, numa pessoa que de repente não vai conseguir segurar o cachorro na guia. Demorou para tomar essa decisão. Não vão renovar agora na Califórnia a permissão para testar os carros autônomos. Eles vão arrumar a casa primeiro. Boa, Uber. E boa também aqui no Rio de Janeiro, que tem o pior sistema, não é falando de Uber, tem o pior sistema de transportes do Brasil. Quem tá na Zona Norte não consegue chegar na Zona Sul, até porque a galera da Zona Sul não quer que a galera da Zona Norte vá pra lá. Questão das praias, dos arrastões, só acompanhar as notícias. Só que agora os ônibus municipais do Rio de Janeiro vão ter Wi-Fi e USB para você recarregar o celular. Muito bem-vindo, né? E assim, torcendo para essas portinhas USBs não virarem lixeira de chiclete, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.